Olá a todos os alunos, tudo bem? Bom, meu nome é Paulo André Guimarães Custódio e eu vou mostrar para vocês como a gente pode usar o plugin do Student Quiz, o que que a gente pode fazer, como que ele funciona. Bom, quando você entrar no curso, o seu professor vai ter deixado aberto o plugin aqui do Student Quiz. Você vai entrar, aqui deixei um exemplo, questões sobre geografia. E como que ele funciona? Bom, ele é um plugin que possibilita que os alunos criem suas próprias questões sobre a matéria que está sendo estudada e possibilita também que você interaja com as questões criadas pelos seus companheiros, pelo pessoal do seu curso. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui, vou criar uma nova questão. Entrei, clica aqui. Aqui tem todas as opções de tipos de questões que eu posso criar. Vou criar uma de múltipla escolha. E bom, agora aqui eu coloco o nome da questão, o texto, e aí eu vou colocar as respostas, certo? Vou colocar uma questão, exemplo. Maior estado do Brasil. A matéria aqui, no caso, é sobre geografia, então eu vou formular uma questão baseada na matéria que está sendo estudada. Pronto, formulei minha pergunta. Aqui eu posso editar o texto, posso anexar imagem, posso anexar links e vídeos, áudios, qualquer outra coisa aqui para poder ajudar na pergunta. E aqui eu posso colocar um feedback, mas não é obrigatório. Aqui eu coloco se eu quero que seja A, B ou C, 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 3 em romano. Vou deixar A, B e C maiúsculo. Aqui eu coloco se pode ter várias respostas ou apenas uma resposta. Essa pergunta tem apenas uma resposta correta. E aqui eu coloco as respostas, as alternativas, certo? Grosso. Aqui, ó, como essas respostas são as erradas, na nota eu não vou colocar nada, vou colocar nenhum. Aqui a gente pode dividir o valor que vai valer cada resposta. Se, por exemplo, fosse uma pergunta de múltiplas respostas, poderia colocar que essa resposta certa, ela vale 70%, a outra valeria 30%, se fossem duas respostas certas, etc. Mas como é errada, eu vou colocar nenhum, deixa nenhum também. Aqui eu vou colocar a resposta certa, então ela vale 100%. Pronto. Aqui eu coloco, se eu quiser colocar mais 3 opções, eu clico aqui. Feedback combinado é como que vai aparecer quando o seu camarada responder a sua pergunta. Então, se a resposta estiver correta, vai aparecer isso. Se se for múltipla escolha e tiver só algumas corretas, vai aparecer isso. E se tiver incorreta, vai colocar isso. Eu vou editar aqui, vou colocar. Pronto. Aqui tem a opção para caso você queira deixar ele tentar mais de uma vez e responder a pergunta. Vai ter aqui uma penalidade, você seleciona qual a penalidade, mas eu não vou querer isso. Aí você coloca salvar mudanças. Pronto. A minha questão entrou aqui para o banco de questões, certo? Agora, aqui tem os dados, né, de cada questão, quem fez, as tentativas, a dificuldade, a avaliação. Aqui também tem o meu progresso, quantas questões eu respondi, quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei. Então, após todo mundo fazer as questões, posso começar um teste para poder responder todas as questões, certo? Vou começar aqui. Aqui, como essa questão fui eu que fiz, eu vou colocar a resposta. Então, aqui está a resposta está correta. Aqui eu coloquei como sendo obrigatório avaliar a questão e colocar um comentário, mas pode ser que isso é o professor que muda, então pode ser que ele não deixe como obrigatório. Então, vou colocar aqui, coloquei 4 estrelas. Achei interessante. Adicionar comentário. Pronto. Aqui vão aparecer os comentários. Eu posso editar o meu comentário, excluir ou mudar, certo? Próximo. Aqui tem um textinho falando um pouco sobre a Rússia.
E a Rússia é o maior país do mundo? Verdadeiro ou falso? Vou colocar verdadeiro. Aí, a resposta está correta. Vou colocar, vou olhar com duas estrelas. Vou colocar pergunta muito fácil. Adicionar comentário. Para a próxima questão. Qual é a capital da Índia? Eu vou colocar uma resposta errada aqui. Vou colocar Abu Dhabi, para vocês verem. Aqui, resposta incorreta. Capital correta é Nova Delhi. Então, vou colocar aqui 3. Pergunta difícil, porém interessante. Pronto, agora eu vou terminar. E aqui aparece, ó, quantas questões eu acertei, quantas questões eu errei, quantas questões eu não respondi ainda, né? Se eu criar uma nova questão, vai aparecer aqui que eu não respondi alguma questão. E aqui eu posso filtrar rapidamente, colocar só para pegar as questões que eu não respondi ainda, as novas questões. E aqui nessa opção de alterar estado, eu posso colocar se eu aprovo, se eu aprovaria essas questões ou se eu reprovo, por exemplo. Aqui, alterar as seguintes questões, porque eu já tinha marcado aquelas questões. Colocar aprovar. Para mim, elas são legais, são questões boas. Então, vou alterar o estado delas. Pronto, as questões estão aprovadas, certo? Como disse, depois de responder as questões, aqui vai aparecer os dados dela, né? Qual foi a avaliação que eu coloquei, qual que é a dificuldade, que no caso, como essa aqui eu errei, então a dificuldade dela está máxima. Se eu tivesse tentado outras vezes e tivesse conseguido acertar, teria sido menor que dificuldade. Essas, como eu acertei, então elas não têm dificuldade nenhuma. Eu posso também excluir, clicando na lixeirinha aqui, ou selecionando a questão que eu quero excluir, clicar aqui em excluir, que eu confirmo se eu quero excluir. E é isso. É assim que nós usamos o plugin Student Quiz. Muito obrigado pela atenção.